Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início à audiência pública convocada por este vereador, Alexandre Bussola, que irei presidida de acordo com o artigo 58 e 58J da Resolução 263/90, Regimento Interno. Lembramos a todos que a duração dessa audiência pública é de 2 horas. Todos em pé. Invocando a proteção de Deus, os vereadores na Câmara Municipal de Bauru inicia essa audiência pública às 14h20. Pode se assentar. Solicito aos demais que estão aí na galeria, se quiser ocupar, temos espaços aqui ainda no plenário. Quero agradecer a presença de todos aqui, a primeira secretária, para listar as ausências e as presentes entidades que se fazem presente. Justificaram a ausência o vereador José Roberto Martins Segala, vereadora Yasmin Nascimento, vereador Sérgio Brum, vereador Manuel Lozila e vereador Natalino da Vida Silva. Presentes na audiência: Lázaro Eugênio, do Direito Sindical da OAB, Ana Carolina Duarte, desculpa, não consigo ler, a letrinha pequena, peço desculpa se foi errado, Fábio de Oliveira, Vitsan Crispim Moreira Júnior, do Sinditran, Fábio Oliveira também do Sinditran. Stefane Giacomini, da AFUSE, Fátima Lima, da AFUSE, Daniel Rossi de Andrade, dá para ler a entidade direito, Francisco Andrade, Rodrigo Agostinho, deputado federal, Wellington Jorge Braga de Oliveira, da Sinfuspep, Josefino de Oliveira, Vanderlei de Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores Químicos, Mara Cerquetani, da FUNPREV, Gilson Campos, da FUNPREV, Stefane Cigagna, do PSOL, Roque Ferreira, do PSOL, André Luiz Piovesan, da OAB Bauru, Tiago Henrique, da OAB Bauru, Fernanda Luiz Bento, do Ernesto Monte, Dalili Demarque, da FUNPREV, Manuel Messias da Silva, do Sinditran, Edenise Rodrigues, da OAB, Doralice de Souza Medeiros, da Secretaria Estadual de Educação, Estelânia Oliveira, do PSOL, Eliseu Pedro Felício, do Sindiluz, Jesus Francisco Garcia, do Sindicato dos Eletricistas de Bauru, Sandro Teodoro, assessor deputado federal Capitão Augusto, Ivone Ferreira, a POSP, Luzia Margarete Franco, da Escola Estadual Irmã Arminda, Luiz Alberto Bataiola, do Sinditec, do Sindicato dos Correios, Joaquim Donizete Torres, da FETEC, Bancários CUT, Eliane Fernandes, da Escola Estadual Edson Bastos Gasparini, Felipe Neri, Santa Cruz Neto, da Federação dos Bancários, CUT, Adalberto Góes, da Federação dos Bancários, CUT, e Luciana Sardim. Se ficou alguém sem ser nominado, por favor, só se dirija a quem está registrando a presença, que faremos a nominação com todos. Nelson Polinário? Então, Nilson Polinário, Sinergia CUT. E Cátia Souza, Conselho Municipal de Direitos Humanos. Seja Bauru. Seja Bauru. O Seja Bauru. Cereja? Cereja. Tá. Seja. Tá. Obrigado. Sincerme, o... Meu Deus. José Francisco, advogado Sincerme. Mais alguém? Por favor, se não foi feita, se não foram nominados... chegou aqui agora. Ó. Seu Nilson Polinário. O Coronel Ayrton, representante do deputado
Capitão Augusto, Cátia Valéria, presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, Andréia Flório, da Escola Estadual Professor Edson Bastos Gasparini, José Francisco, advogado do Cicerme, Robervaldo Duarte Place, do Sindicato Ferroviário de Bauru. Quero agradecer, portanto, a presença de todos, agradecer também ao amigo Jesus Francisco Garcia pela iniciativa, por ter nos procurado no mandato e fazer com que essa audiência pública ocorresse hoje. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra, representando a CUT, o senhor Roque José Ferreira. Agradecer também a presença do deputado federal Rodrigo Agostinho também. Gol do Santos, né? Senhor presidente, senhora vereadora, presentes na casa, companheiros, companheiras, para mim é uma satisfação representar a Central Única dos Trabalhadores nesse debate, por duas razões. Primeiro, porque eu fui fundador da CUT no momento de ascensão do movimento operário, do movimento popular. E aqui no plenário nós temos alguns companheiros, né? Estava procurando ver o Jesus, mas não estou vendo o Jesus. Está aqui. Que também foi fundador da CUT, companheiros com os quais nós estamos aí já há muitos anos combatendo ombro a ombro. E nós estamos nessa atividade aqui hoje para tratar de um tema que é um tema muito caro para todos os trabalhadores e para todas as trabalhadoras. De fato, a aposentadoria, o direito à seguridade social, é uma das conquistas civilizatórias mais importantes da história da humanidade. E não foi nenhuma doação, ela foi fruto de muitas lutas que a classe operária teve que travar nesses anos de desenvolvimento do sistema capitalista. Mas considerando que a maioria das pessoas que estão aqui sabem e conhecem o conteúdo da PEC, da reforma da Previdência, eu estou cumprindo essa tarefa também a pedido do coordenador-geral da CUT, levando em conta que o nosso companheiro de São Paulo, que viria fazer esse debate, não conseguiu chegar, então nós assumimos essa tarefa agora de imediato. Eu gostaria de solicitar, eu vou passar um vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo essa audiência pública. E muitas vezes, usando a tribuna, falando ao microfone, dando declarações, é muito difícil o alcance, né, do que é que representa essa reforma. Então, eu vou usar como uma ferramenta um vídeo sobre a reforma da Previdência, para que as pessoas que não estão no cotidiano dessa discussão possam compreender, em linhas gerais, o que é que está sendo discutido e o que é que está sendo proposto. Então, gostaria de solicitar à TV Câmara a gentileza de colocar esse vídeo para que a gente possa assisti-lo. O governo encaminhou ao Congresso uma nova proposta de reforma da Previdência, onde destrói a atual Previdência Social e Solidária e cria o sistema de capitalização individual. Se hoje as aposentadorias são custeadas por trabalhadores, patrões e governos, com essa mudança, o trabalhador muito provavelmente contribuirá sozinho para a aposentadoria, sem garantia de algum benefício no futuro. Quando se aposentar, pode ser que não tenha nenhum dinheiro na sua conta individual. Claro
claro que o objetivo não é melhorar o sistema atual. Na verdade, eles só querem levar o dinheiro da aposentadoria para os grandes grupos econômicos e para os banqueiros. Os bancos, com esse dinheiro, irão arriscar no mercado financeiro sem nenhuma garantia. Se o fundo perder no mercado, o contribuinte perde junto, podendo até no futuro não receber nada. A propaganda oficial diz que o dinheiro será aplicado em investimentos produtivos, só que nos países onde existe esse sistema, isso nunca aconteceu. O primeiro país a implantar esse tipo de capitalização foi o Chile, em 1981. Naquela época, o atual ministro da Economia do Brasil fazia parte da equipe chilena. Agora, 38 anos depois, os primeiros trabalhadores que conseguiram aposentar estão recebendo muito menos do que foi anunciado. O cenário é triste. No final de 2018, as aposentadorias chilenas valiam apenas 1/3 do salário mínimo daquele país. No Brasil, isso hoje seria pouco mais que R$300. Lembrando que o governo brasileiro quer desvincular o piso de benefícios. Com isso, é possível receber menos que o salário mínimo. É uma vergonha. A escolha do sistema de capitalização no Chile trouxe miséria à população. O mais terrível é que lá, o resultado dessa política foi uma onda crescente de suicídios entre os idosos. Com isso, o Chile ocupa hoje a primeira posição no número de suicídios na América Latina. O Brasil não tem interesse em disputar esse recorde de suicídios. Se aprovada a proposta do governo brasileiro, todos os trabalhadores serão prejudicados. Os trabalhadores rurais, os informais e outros que não têm renda regular poderão chegar à idade de se aposentar sem ter renda para se manter. A Constituição brasileira diz que a saúde, a previdência social e a assistência social devem ser custeadas por toda a sociedade. E você deve estar se perguntando, nesse novo sistema, como ficam os outros benefícios como as aposentadorias especiais, por invalidez, auxílio-doença, acidente de trabalho, salário-família e salário-maternidade, entre outros? A resposta é simples. O sistema de capitalização não cobre nada disso, apenas aposentadoria. E quem prestaria os serviços de reabilitação profissional, uma vez que o trabalhador contribuiria apenas para uma instituição financeira? Novamente, a resposta é ninguém além do próprio trabalhador. A proposta da capitalização é cuidar só da aposentadoria. Vantagem mesmo? Só para os banqueiros, que vão lucrar bastante. Ah, e os governos, que se livrariam da responsabilidade de atender os trabalhadores, deixando de pagar as aposentadorias e outros benefícios. Já os trabalhadores, mais uma vez, seriam obrigados a sustentar banqueiros internacionais sem nenhum retorno. Não dá para aceitar essa proposta. Diga não à capitalização na Previdência Social. Compartilhe esse vídeo. A Previdência Pública é patrimônio do povo brasileiro. Nós optamos por fazer essa apresentação e ela sintetizou o conteúdo da PEC da reforma. O problema que nós temos que debater é por que a Previdência vem sofrendo vários ataques com o nome de reformas que começou a partir da Constituição de 88. Nós não podemos esquecer que em 98 nós tivemos a reforma com a emenda constitucional número 20, que atacou o setor privado, aqueles que são do regime geral de previdência social, fez várias mudanças, e uma das mudanças mais sentidas pelo conjunto da classe trabalhadora foi a instituição do maldito fator previdenciário. Ou seja, nós poderíamos nos aposentar sem idade mínima, só com o tempo de serviço. Com essa mudança do Fernando Henrique Cardoso, passou a se exigir o tempo de serviço, uma determinada idade e com o fator previdenciário. Depois, nós tivemos, na sequência desses ataques ao nosso sistema de seguridade e previdência, a reforma que ocorreu no governo Lula e que atingiu os servidores públicos, né? Então, naquela primeira reforma, nós vimos
que foram alteradas as condições de aposentadoria dos servidores, seja da União, dos estados e do município, fazendo com que os servidores públicos passassem a contribuir também para o sistema, mesmo depois de aposentados. Mais recentemente, no governo Dilma, nós tentamos, de todas as formas, acabar com o fator previdenciário, mas nós não tivemos força suficiente para isso, e foi instituído, então, uma nova fórmula, o 85-95. Você soma o seu tempo de trabalho com a sua idade. Se tiver 85 anos, a mulher sai com aposentadoria integral, de acordo com a média das últimas 80 contribuições, então não é integral, já tem um corte, e os homens com 95, seguindo a mesma regra. A partir desse ano mudou, não é mais 85, 95, são 86, 96. A cada ano vai se aumentando essa perspectiva para a aposentadoria, como se nós vivêssemos num país onde as condições sociais objetivas de vida mantivesse um equilíbrio entre todas as classes sociais, o que não ocorre no país. O impostor chamado Temer, impostor que está preso, pedindo a condescendência do senhor presidente para concluir, que acabou sendo preso ontem num grande jogo de marketing para desviar o foco da Lava Jato, e tentou uma nova reforma, mas não conseguiu também fazer essa nova reforma, porque no centro desse combate os trabalhadores entraram em cena com a greve de 2007 e nós conseguimos enterrar essa reforma. Por fim, nós temos o governo Bolsonaro, que, na minha opinião, é um lacaio de péssima qualidade dos interesses dos banqueiros, dos donos do capital, que querem ter acesso a essa fortuna que são os fundos previdenciários que existem no Brasil, seja através do regime geral de previdência, seja através dos regimes próprios de servidores públicos. Eu vou encerrar a minha intervenção dizendo e dialogando bastante com todos que estão aqui, mas em particular com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Não existe a menor possibilidade de reformar essa maldita PEC que está lá no Congresso. A tarefa colocada para nós, que necessitamos de um regime previdenciário que seja pautado pelo critério de ser público, solidário e por repartições simples entre gerações e com paridade, que é receber, quando aposentado, aquilo que recebe quando estava trabalhando. E eu sou de uma categoria que, em 1960, fez uma greve, que são os ferroviários, para exigir a paridade com relação ao que era praticado pelos militares. E nós conseguimos a paridade. Nós recebemos, aposentados, aquilo que a gente recebia quando estava na ativa. O que nós temos que entender é que nós estamos enfrentando uma verdadeira guerra de classes. Isso se chama luta de classe. Para alavancar os interesses dos banqueiros, das grandes corporações, eles estão atacando todos os direitos da classe trabalhadora e nos dando como expectativa de futuro a barbárie. Então, a luta contra a reforma da Previdência é uma luta de vida ou de morte para nós. E como dizia Malcolm X, nós temos que utilizar todos os meios necessários a nosso dispor para barrar essa reforma da Previdência. E isso passa necessariamente, senhor presidente, pelo movimento que nós estamos fazendo hoje, com a perspectiva de construir uma grande greve geral,
que inclusive pare esse país para que a gente possa derrubar de vez a reforma da Previdência. Muito obrigado, senhor presidente. Neste momento, fará uso da palavra, quero agradecer a presença aqui do nosso deputado federal, Rodrigo Agostinho, fará uso da palavra. Logo em seguida, o Gilson da FUNPREV. Boa tarde a todos e todas. Vereador Sandro Bussola, presidindo a sessão, essa reunião, vereadora Thelma, vereador Carlinhos, ex-vereador Roque, que me antecedeu, enfim, as principais lideranças estão aqui hoje. Eu vou tentar falar sobre outros aspectos diferentes dos apresentados aqui pelo Roque e falar um pouco do que a gente vem sentindo lá na Câmara dos Deputados, enfim. Uma parcela significativa de deputados tem como convicção de que uma reforma da Previdência é importante e necessária. Então, isso é um sentimento de grande parte dos deputados da Casa, de que uma reforma justa, equilibrada da Previdência. Hoje, a forma como o orçamento é dividido e classificado, na forma como o orçamento hoje é classificado, a gente pode, obviamente, discutir muito sobre isso, mas na forma como o orçamento hoje é dividido, 56% do recurso está indo para custear a Previdência, aquilo que eles classificam como Previdência, deixando claro. Então, assim, existe esse sentimento, mas quando o governo encaminha a proposta de emenda constitucional número 6, que é a proposta que foi encaminhada, o que a gente viu é uma proposta muito dura com a população, não é? Então, a proposta extrapolou tudo aquilo que a gente encontrava como razoável. Desde 1988, quando nós tivemos a nossa Constituição, a Constituição de 88, foram feitas 5 reformas da Constituição. E as reformas são reformas constitucionalistas, porque foram feitas dentro da Constituição Federal. Isso não quer dizer que não teve uma regulamentação infraconstitucional, mas foram feitas 5 reformas. E o primeiro ponto que a gente já pode começar a discutir é que grande parte daquilo que estava previsto na Constituição deixou de figurar nessa proposta. Então, esse texto é um texto de 46 artigos, tira as principais garantias que a gente tinha do ponto de vista de previdência, de seguridade, enfim, isso sai da Constituição. Então, a gente está tendo uma desconstitucionalização do tema em grande parte, inclusive com questões que já haviam sido, garantias que já haviam sido colocadas na Constituição. Segundo, adota-se alguns critérios que não são razoáveis do ponto de vista do nosso país. Então, vou dar um exemplo. Como é que se chegou na idade de 65 anos? Pegaram os 23 países membros da OCDE, pegaram a expectativa de vida, pegaram como é que funciona a Previdência lá e colocaram 65 anos. Acontece que não dá para comparar o Brasil com a França, com a Suécia, com a Finlândia, com a Inglaterra, que são os países da OCDE. A gente vive uma realidade ainda muito dura. A maior parte do Brasil é um país onde nós ainda temos uma grande pobreza, uma grande miséria. Então, não dá para achar que os 65 anos, que pode ser razoável para a França, seja razoável para o Brasil. Então, assim, teve um conjunto de situações que foram colocadas, como, por exemplo, desvincular aumentos do salário mínimo do aumento da aposentadoria, exigir 40 anos de contribuição para que alguém se aposente com valor integral. Então, o brasileiro que trabalha 1 ano, fica desempregado, depois trabalha mais 2, depois vai para a economia informal. Para um trabalhador da iniciativa privada, juntar 40 anos de contribuição é muito difícil. Tá? É diferente alguém que consegue, enfim, com seu esforço, passar num concurso público quanto jovem, juntar 40 anos de contribuição seguido é uma coisa. Outra realidade diferente é quem está na vida privada, enfim, sujeito a todas essas crises que a gente tem no Brasil. Tem um trecho da reforma que
existe um certo consenso, que é o trecho que diz respeito a diminuir privilégio, combater privilégio, enfim, uma série de aposentadorias, pensões especiais que tem. Mas tem um outro lado que pega muito pesado com a população brasileira, né? Então, mexer no BPC de R$400, não tem quem sobreviva hoje, que consiga manter uma família com R$400. Então, tem um conjunto de fatores aí que pesa muito negativo nessa proposta. A tramitação dela foi simplificada, então, ela não, só para vocês terem uma ideia, ela não vai passar na Comissão de Seguridade. Então, existe uma comissão permanente na Câmara de Seguridade, ela não vai passar. Ela vai passar primeiro na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O presidente da comissão, Francischini, não conseguiu, até agora, indicar o relator. O relator será indicado pelo governo, e o governo ainda não conseguiu encontrar um nome. E a reunião já é a semana que vem. Existe uma pretensão do governo de aprovar na primeira comissão, de Constituição, que só vai analisar a admissibilidade, não vai analisar texto, não vai discutir método, vai só discutir ou não é constitucional, ponto. E essa primeira análise o governo gostaria de ver aprovado até dia 6 de abril, provavelmente na semana daquela data. O que é muito difícil, né? Porque a Comissão de Constituição e Justiça, você tem uma composição bastante plural, pessoas dos mais diferentes partidos, uma dificuldade enorme de discutir o texto é pesado, é difícil, não é um texto que qualquer um consiga ler e ter clareza. Depois ele segue para a comissão especial. Na comissão especial, conseguiram nomear relator ontem, ficou o ex-prefeito de São José dos Campos, o deputado federal Eduardo Cury, que é uma pessoa experiente, entende como é que a Câmara funciona, e é uma pessoa que sempre foi defensora de uma possível reforma da Previdência. Então, ficou com ele a relatoria. Na comissão, serão 40 sessões. Isso é o que está previsto no regimento da Casa, então isso não tem como... São 40 sessões. Nas 10 primeiras, vai ser possível fazer emenda, só que para emendar precisa de 171 assinaturas, cada emenda. Então, não é um processo muito simples, né? E serão 10 sessões. Supondo, eu acho pouco provável, mas supondo que aprove dia 6 na CCJ, nós estamos falando que o prazo de emendas iria até 16 de abril, né? Então, a gente teria ainda, enfim, um período relativamente curto para coletar as assinaturas, mudar e ter um novo texto. E aí segue para mais 30 sessões, onde nessas 30 sessões vão acontecer a discussão do texto e depois o encaminhamento para a votação dentro da comissão especial. Aprovado na comissão especial um texto que pode ou não acatar todas as emendas que foram apresentadas, enfim, todos os destaques. O relator vai ter um trabalho ali, um esforço muito grande, porque a gente está falando numa proposta que provavelmente vai ter mais de 600 emendas. Mesmo com toda essa dificuldade, tem vários trechos que provavelmente vão ser objetos de propostas de emenda de vários deputados. Vários deputados vão querer mexer no BPC, vão querer mexer no que diz respeito à questão dos professores, na questão dos trabalhadores rurais, na questão de servidores públicos, enfim. Vai ter um número muito grande de emendas para mexer em cada uma dessas coisas, né? A questão da capitalização que foi colocada aqui, que é o modelo chileno, o Roque colocou de maneira clara, simplesmente não tem no texto dizendo o que vai ser esse modelo de capitalização. Então, a gente já tem a experiência do Chile, mas o nosso modelo de capitalização não está no texto, né? Então, está dizendo, olha, vai se criar daqui para frente, com uma nova lei complementar, um regime de capitalização, onde cada pessoa vai contribuir para uma conta, mas essa conta também vai ser uma conta geralzona. Então, é uma coisa bem, de certa forma, um pouco confusa, onde a pessoa fica sabendo quanto tem na conta só no final do período de aposentadoria. Então, é uma situação bastante complicada.
porque você tem um regime único, uma coisa única, e só que você vai estar contribuindo, enfim. Mas essas regras não estão colocadas no texto, né? Então, a gente sabe como é o modelo chileno, mas não sabe que modelo que vai ser decidido aqui, porque vai ser necessário uma lei complementar. Então, assim, eu particularmente acho, se fosse a votação hoje, esse projeto não passaria, por ser emenda constitucional, precisa de um número muito grande, nós estamos falando aí em 372 votos, dos 513 deputados. O governo também está bastante confuso em relação a como articular e negociar esse texto dentro da Câmara. Então, não existe hoje uma pessoa lá dentro da Câmara que faça esse trabalho de articular item por item, do ponto de vista de dizer, olha, essa emenda dá para passar, essa daqui não dá, essa daqui tem que mudar esse texto. Não tem hoje uma pessoa com essa figura, e que é natural em textos assim, né? Em textos, as câmaras municipais, as assembleias, sempre tem alguém que pega, tenta reunir, articular para sair um texto. Então, provavelmente esse período se arraste mais do que está sendo previsto, né? A situação dessa semana, toda essa crise dessa semana, também, de certa forma, criou uma insegurança enorme em relação a isso. Havia uma expectativa muito grande em relação à proposta dos militares. Existe um certo consenso de que existe realmente uma defasagem enorme em relação aos salários dos militares. Isso é consensual. O que não é consensual é eles terem caminhado junto com a proposta. Então, encaminha uma proposta de reforma da Previdência junto com o plano de carreira dos militares. Então, isso, de certa forma, foi um pouco tanto constrangedor. E aí a gente está nesse seguinte cenário, né? Muitos deputados até são favoráveis a que exista uma reforma, não existe consenso nenhum em relação a esse texto, e nós estamos nessa situação. A gente espera que exista sensibilidade para que a gente possa avançar em propostas alternativas, né? Então, hoje não existe consenso em relação a isso. Então, era esse cenário que eu queria passar para todos, né? Eu defendo uma previdência justa, eu convivi com essa questão de direito previdenciário dentro de casa, minha mãe trabalhou no INSS durante 20 anos da vida dela, então eu sei como é que isso funciona. Aqui na Câmara, ajudei no projeto de reestruturação, quando o CEPREM foi transformado em FUNPREV, enfim. Então, assim, eu sei o quanto isso muda a vida das pessoas. Isso tem que ser tratado com seriedade, com transparência, porque não dá para a gente cair num escuro de não saber como é que vai ser o dia seguinte, né? A forma de transição ainda não está clara, porque tiraram quase tudo que tinha na Constituição e estão jogando para uma possível lei complementar. Enfim, esse é o desafio que a gente tem pela frente, né? A gente sabe que a população está envelhecendo, que o número de aposentados tende a aumentar a cada dia, a gente sabe que o Brasil está mudando, mas o Brasil ainda é um país muito pobre, né? As pessoas dependem disso, né? Então, é algo que realmente nos assusta, e por isso eu quero cumprimentar todos os organizadores e dizer que eu vou estar à disposição. Eu tenho outros compromissos agora à tarde, mas vou tentar acompanhar uma boa parte da audiência. Obrigado, gente. Neste momento, fará uso da palavra o Gilson da FUNPREV. Enquanto a fala dele, as pessoas que gostariam de fazer o uso da tribuna, irá se inscrever com o Júnior, que está aqui tirando foto, só levantar a mão, ele vai até você e faz a inscrição com ele, tá bom? Com a palavra. Boa tarde, Sandro, boa tarde, Thelma, Rodrigo. Eu acho muito importante esse pontapé inicial que a gente tem que dar, porque falar de previdência é uma coisa muito sagrada, né? Você está falando daquilo que a pessoa passou a vida toda poupando, com sacrifício, as intempéries da vida, né? Às vezes as pessoas estão se arrastando para se aposentar, às vezes estão na iminência aí, faltando 2 anos para se aposentar. Então, a aflição começa a pegar no povo trabalhador. Em termos de FUNPREV, que é nosso regime de previdência próprio, as repercussões serão muito fortes, né? E aí tem alguns pontos até mais fortes do que a reforma do regime geral, né? Então, nós temos aí o nosso RPPS,
regime próprio de previdência social, que será atingido quase totalmente pela reforma do regime geral. Então, o governo tenta uniformizar os benefícios previdenciários e, assim, atrelar também o servidor público das 3 esferas, tanto municipal, estadual e federal, para essa reforma. É importante dizer que algumas reformas já foram feitas, como o Roque bem mencionou, o Rodrigo também, e usando de exemplo para o servidor público, que está aqui, eu sei que tem professores do SP-Prev aqui, também é um regime próprio de previdência. Se a gente pegar, por exemplo, o professor, no caso da mulher professora, ela teria aí um tempo aumentado em 10 anos para se aposentar. De 50 anos que é hoje, uma professora iria para 60 anos de idade. Isso é muito sério para um professor. A vida do professor é tão desgastante que lá atrás, quando começou os primeiros movimentos para adequar as categorias, colocou-se 25 anos para essa atividade, para esse profissional, diante de toda a dificuldade que ele ia enfrentar, perturbações mentais, perturbações de vários sentidos, que debilitariam a carreira dele, a saúde laboral dele, e, portanto, daria uma situação para ele se aposentar mais cedo, assim como outras categorias. Hoje está proposta na reforma nesse texto da reforma da Previdência 60 anos, naturalmente que isso vai passar dos 25 anos de contribuição, vai se chegar aí a 35 anos de contribuição, e a gente sabe bem como essa categoria vai atingir esse pressuposto. Outro exemplo que eu vejo perturbador é o aumento no tempo das aposentadorias proporcionais para o servidor público. Nós temos aí, no regime geral, vai ser 20 anos base para você se aposentar, com 65 anos de idade homem e 62 mulher, e no serviço público a mesma idade, só que aqui vai ser 25 anos de contribuição. E a gente sabe que muitos servidores entram tarde no serviço público, dificilmente terão condições de se aposentar. Você atingir hoje 25 anos, para quem já está aí com 45, 50 anos, fica impossível você chegar aos 62 mulheres e 65 homens. Então, esse servidor também vai ter uma carga muito forte para poder atingir esse pressuposto para aposentar. E outras várias situações, A gente pega aí o servidor público, de forma geral, que teria que aposentar por 62 mulheres e 65 homens, terá que ter, no mínimo, uns 40 anos a mais de contribuição para poder se aposentar. É uma carga muito forte, porque a média de idade hoje, por exemplo, na FUNPREV, é 47 anos. Então, você já imagina a quantas esse servidor está, enfrentando aí um histórico de dificuldades em ambiente de trabalho, em saúde ocupacional. Isso vai debilitando muito essa classe para chegar em condições de se aposentar com dignidade. E você aumentando isso, acabar atrapalhando muito isso. Outra questão que eu queria trazer aqui para o debate é a questão da reforma que foi feita no governo Lula, em 2003, que trouxe a emenda 41 e a 47, que dá ao servidor direito à integralidade e paridade. Nós somos frutos, na grande maioria do servidor público municipal, de uma regra de transição já estabelecida. E você tirar essa regra de transição, você vai arrebentar com a categoria. Você vai fazê-la a trabalhar sem condições efetivas da sua capacidade laboral, numa situação muito difícil, também dificultando muito ele chegar à aposentação. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, nós estávamos discutindo a questão da reforma da Previdência em termos que o governo está colocando, que é uma reforma que tem um viés meramente econômico. Está fazendo toda a precificação de quanto vai economizar nas costas do trabalhador. Hoje é em torno de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. É muito forte isso, gente. Isso é impossível. Quem mexe com Previdência sabe que o governo vai eliminar aí em torno de 80% das chances de um trabalhador se aposentar. É muito difícil você se aposentar em condições como essa. Então, são situações assim que a gente tem que discutir, tem que trazer à tona, tem que se juntar enquanto categoria, servidor público e também o pessoal que está na CLT, no regime geral de Previdência, porque precisamos discutir os pontos da reforma da Previdência. Hoje o governo, de novo, vem com a discussão de economicidade do plano de reforma da Previdência, mas não está nos revelando o porquê dessa reforma. A gente que mexe com Previdência sabe que
É preciso analisar a questão demográfica, onde trabalha esse trabalhador, em que estado está esse trabalhador, em que região do país ele se situa, que categoria que ele é, que tipo de profissão que ele está inserido, né? Para saber e analisar de forma ampla a condição do indivíduo para dizer que idade deveria se aposentar e também a questão de quanto ele poderia receber, fechando a conta aí para se aposentar. Isso é muito importante, a questão biométrica também, para saber do tempo de vida que esse trabalhador vai ter depois que se aposentar. Essas contas todas a gente faz na FUNPREV, por exemplo, e a gente sabe que essa conta precisa fechar. Então, os desequilíbrios atuariais que surgem são para ser corrigidos. Então, reformas pequenas, né, constantes, deveriam acontecer, mas não uma brutalidade dessa em cima do trabalhador. Então, a gente fica imaginando o seguinte, né, isso vai dar chance, o governo diz, né, que só tem que fazer reforma para que lá na frente tenha o que receber. A gente tem que pensar o contrário, né? Não adianta nada ter o que receber sem ter condição de chegar. É uma questão que a gente precisa debater, precisa avançar nisso. Eu acho que é uma reforma muito injusta, muito séria para cima do trabalhador. De novo, nós estamos numa população já bem avançada aqui no servidor. Hoje, para vocês terem uma ideia, o maior número de afastados pelo auxílio-doença é em torno de 50 anos de idade. Isso já demonstra a incapacidade do servidor poder executar suas atividades profissionais. Então, são vários fatores que precisam de ser discutidos numa reforma da Previdência. Não se faz uma reforma meramente econômica. O Brasil, eu creio que em pouco tempo, né, 5, 10 anos, vai entrar num colapso social muito forte, porque vai destruir, como o Rodrigo falou, na questão desse regramento, dessa capacidade da Previdência, distribuir renda e assistir os trabalhadores, principalmente os mais pobres. A priori, eu queria deixar esse recado e me colocar à disposição aí, se alguém tiver uma pergunta, para a gente entrar em termos de benefício ou alguma pergunta que alguém queira fazer especialmente. Obrigado, senhor. Nesse momento, portanto, nós vamos abrir para as falas de 3 a 5 minutos na tribuna, e a pessoa que for fazer a fala falar a entidade que representa. Nesse momento, escrito o senhor Alberto Pereira. Boa tarde a todas e todos. Alberto Pereira, eu sou professor da rede pública estadual e falo em nome da Casa da Capoeira de Bauru. O que me trouxe aqui, eu nem pretendi usar a tribuna, mas o que me trouxe aqui foi uma questão que eu acho, duas, que a gente denota da fala do deputado Rodrigo Agostinho. Meus respeitos, Agostinho. Que é o seguinte: o primeiro aspecto é político e muito severo, que trata-se da intenção de desconstitucionalizar a Previdência. Ao se retirar a Previdência da Constituição, o reflexo direto é que as aprovações de quaisquer alterações, de quaisquer manobras que se deseje fazer contra a classe trabalhadora, contra quem necessita da aposentadoria, contra quem necessita da prestação continuada de benefícios, fique muito mais fácil. Esse é um aspecto. O segundo se refere ao orçamento da União, pois a referência que o deputado coloca para a gente é que metade do orçamento é gasto com a Previdência. Mas de que metade a gente está falando? Qual é a metade? É de uma metade do orçamento depois que foi retirado algo que nem está na Constituição, mas que é regra do mercado, que é o serviço da dívida pública. Ou seja, metade do orçamento da União é a dívida pública. Então, quando a gente fala em 50% é gasto com a Previdência, na verdade, não é metade do orçamento. Para a gente ser mais honesto, a gente teria que estar colocando que é metade da metade, 25%.
Só que o setor bancário, e aí eu posso falar de cadeirinha, eu trabalhei por 18 anos num banco chamado Banco do Estado de São Paulo, glorioso Banco do Estado de São Paulo, que é um dos responsáveis pelo processo de industrialização desse Estado, o Café e o Banco do Brasil. Aliás, o Banco do Estado de São Paulo foi que permitiram a possibilidade da industrialização que esse Estado teve, e é essa industrialização que gerou esse desenvolvimento industrial, que gerou esse volume de empregos, e isso permitiu essa pujança do Estado de ser a locomotiva do país. Fez isso recebendo juros dos senhores barões do café, a priori, e depois dos industriais, financiando a agricultura. No Estado de São Paulo, o Banespa, à época, financiava mais a agricultura do que o próprio Banco do Brasil, correto? E essa dívida pública está aí. Para quantos bancos? Quando a gente fala, os bancos privados brasileiros, eu preciso falar nome? São 3 grandes, que abocanham 50% do orçamento da União e desejam abocanhar toda a poupança nacional dos trabalhadores voltados para a Previdência. Então, quando o companheiro Roque Ferreira coloca que aqui está tendo uma guerra de classes, não é força de expressão. De fato é isso. De fato, eles já pegam 50% do orçamento nacional. Eles querem pegar mais 25%, que é o que representa a Previdência hoje. E o Estado vai desenvolver, o Estado brasileiro, o Estado nacional, vai se desenvolver com 25%. Como é que isso vai gerar mais empregos? O que é que gera emprego? Gera emprego vender soja, não é? Gera emprego vender produtos industrializados, é estabelecendo relações com outros países. Ou seja, esse governo que mal começou é um enorme desastre. Um enorme desastre. E, para terminar, eu direi o seguinte: não há como emendar essa proposta. Ela tem que ser colocada na lata do lixo do Congresso e na lata do lixo da história. E não tem como reformar esse governo que propõe essa proposta de reforma. É colocá-lo fora do Palácio do Planalto, onde ele nunca deveria ter colocado os pés. Para o uso da palavra neste momento, o senhor Luiz Alberto. Boa tarde, vereador Bussola, deputado, aos companheiros e companheiras dos movimentos sindical e sociais. A verdade, e que às vezes muitos de nós não nos damos conta, é a questão histórica. Os historiadores afirmam que temos hoje aproximadamente 6.000 anos de civilização, desde que nossos ancestrais deixaram as cavernas, deixaram de ser coletores, caçadores, e passaram a ser agricultores e pastores, e passaram a deixar de ser uma comunidade que dividia os seus bens entre si, e passou a se formar em grupos que passaram a querer ter posses de terra e ter poder uns sobre os outros, que começou a se formar uma diferenciação social. Aqueles que conseguiram se apossar das maiores quantidades de gleba
e passaram a ter mais condição, tanto para o escambo, quando era a forma de comércio, como para a venda de maior quantidade de produtos, essas pessoas passaram a ter um certo domínio sobre os demais. E começamos a ter uma diferenciação social. Começamos com os sacerdotes reis e terminamos com o absolutismo monárquico dos séculos 17 até mesmo o princípio do século 20, quando caem os últimos reis absolutos com o fim da Primeira Guerra Mundial, como o Kaiser da Alemanha, o Czar da Rússia e o Czar da Bulgária, que em muitos casos eram quase como venerados como representantes de Deus na terra, como reis. Por que isso? Porque historicamente eles se apropriaram da riqueza para eles e para os pequenos grupos que os compunham e jogaram as migalhas para os demais, os agricultores, os trabalhadores sem qualificação. Essa história persistiu, essa história de exploração e opressão, até a metade do século XIX, quando duas figuras de suprema importância para o movimento social e operário surgem, que são Karl Marx e Friedrich Engels, e constroem e criam o socialismo científico. O socialismo utópico, em todos os momentos da história, teve alguns dos seus representantes. Mas é a partir dali que se começa a construir e dar forma à luta dos trabalhadores. É a partir dali que nós começamos a conquistar direitos, começamos a ter respeito à nossa dignidade como seres humanos, começamos a compreender que não tínhamos que viver, ou melhor, de sobreviver com as sobras, que tínhamos direito a salário digno, a uma educação de qualidade, a uma saúde que nos cuidasse dos problemas que nos afligiam o corpo físico. Veja, metade do século XIX, em 6.000 anos de história, mal completamos 200 anos de direitos trabalhistas. Vivíamos na servidão e na escravidão. Aqueles que têm a cor negra sabem disso muito melhor. Mas a escravidão também já foi branca por muito tempo. E agora, nesse país, por conta de determinados avanços que a golpe de fórceps conseguimos, porque nunca nos foi nada dado de graça. Muito sangue correu por debaixo da ponte da história da luta dos trabalhadores. Não podemos esquecer os nossos mártires e os direitos que nós herdamos. Infelizmente, por conta de erros, e temos que reconhecer que houve erros, principalmente querer achar que uma aliança com a burguesia iria nos ajudar, o que conduziu o governo do PT à situação que ele ficou. E sabe o que mais me dói, companheiros, como representante sindical? É saber que esse governo que aí está, que todo mundo aqui critica, foi eleito com voto operário. Foi eleito com voto de camponês. Sabe por quê, companheiros? Porque faltou humildade e meia-culpa durante a campanha eleitoral, de poder dizer meia-culpa, meia-culpa, meia-máxima culpa. Vamos corrigir isso, vamos voltar a dar o rumo original para nosso movimento. E deixamos que o discurso do ataque fosse deles e nós ficamos na defensiva. E quem se defende não ganha batalhas, e quem não ganha batalhas perde a guerra. E foi o que aconteceu conosco. Ficamos na defensiva o tempo todo. A resposta está aí.
Não foi só a reforma da Previdência, esse aqui é mais um passo. Começou com a reforma trabalhista, estamos nos esquecendo disso? Ainda no governo Temer, que fragilizou os direitos dos operários e que está, inclusive até agora, com esse governo, com essa bendita MVP 873, querendo tirar dos trabalhadores o único instrumento de luta que eles têm, que são os sindicatos e os movimentos sociais. Por exemplo, se vingasse a proposta nessa bendita MP, de que não mais será descontada a contribuição do associado na folha de pagamento, e sim via boleto, o que vai ser de nós, como movimento organizado? Já perdemos o imposto sindical. Vamos ser francos aqui, conhecendo o trabalhador. Quantos que vão pegar o boleto e vão lá contribuir conosco? Ou seja, retiraram os nossos direitos e destruíram os nossos instrumentos de luta. Se nós nos rebaixarmos mais uma vez, não vai parar nisso daí. Com devido respeito a todos vocês, eu acho que cada um de nós precisa fazer esse discurso lá dentro. Sou filho de um anistiado político, preso 2 vezes durante a ditadura militar, pelo crime hediondo de ser sindicalista e lutar pelo direito dos seus companheiros de trabalho, os mesmos que o rock representa hoje. Mas aprendi com meu pai uma coisa: quando formos encurralados, filho, eu lhe digo uma coisa, que rufem os tambores e que soem os clarins, porque já desfraudamos as bandeiras e a classe trabalhadora vai à luta. Gostaria de agradecer a presença também do Luciano de Assis, do gabinete do Arlindo Chinagra, do eterno Marcos, vereador de Pirajuí também. Neste momento, fará-vos a palavra o senhor Jesus Garcia. Bem, meu nome é Jesus Garcia, eu sou dirigente sindical, represento os trabalhadores elicitados aqui no município de Bauru. Inicialmente, eu quero agradecer, o companheiro Sandro, os companheiros aqui da Câmara, que nos deram a possibilidade de ação no sentido de construir essa mobilização, essa organização que é muito importante. Mas eu quero aqui registrar, quero chamar a atenção assim, nós vivemos uma verdadeira crise econômica, política e social, tá certo? E essa crise nos leva a buscar formas mais eficazes de enfrentamento e resistência. E ninguém é melhor que nós, os trabalhadores, a classe trabalhadora, a sociedade, para mostrar a saída dessa crise. A economia está estrangulada. Nós não temos receita. São 15 milhões de empregados. Então, o foco não é discutir o problema da despesa. O problema é a receita. Por que não tem dinheiro? Não falta dinheiro para a Seguridade Social. O problema é que a União, ela se apropria de forma indébita dos recursos da Seguridade para pagar, as pendengas que tem que pagar, ou seja, distribuir renda para o grande capital. Essa é a questão de fundo, evidentemente. Tá certo? E, por isso, não tem sentido você desmantelar o maior instrumento de distribuição de renda que tem no país, no Brasil, que é a Previdência Pública. Tá certo? Vai arrebentar com nós. E nós aqui, só tem que avisar o nosso prefeito, Agostinho, pelo amor de Deus. Entendeu? Quem vai pagar é o município. Vai pagar porque vai repercutir negativamente no município. Evidente que no país como um todo, mas aqui em Bauru, aqui mora uma parcela significativa de aposentados, ferroviários, eletricitários, telefone, trabalhadores da construção civil, funcionários públicos, professores, que vão deixar de gastar aqui no mercado. Nós vamos viver, você vai ver como é que vai ser depois da curva, se isso passar do jeito que está aí. Por isso, é importante que o nosso prefeito não se iluda com essas emendas constitucional. Vamos lá negociar em contrapartida para manter a tal da governabilidade, porque vai massacrar a nossa população aqui. Entendeu? Então, veja,
Essa história de acabar com o regime de repartição, isso é um crime, em detrimento da capitalização. Não vou ter que ficar aprofundando, até porque o Roque já falou, outros companheiros que antecederam já disseram isso. É um absurdo, não tem sentido. Entendeu? Então, o impacto e as consequências dessa proposta são extremamente significativas. Eu podia ficar aqui, né, levantando um monte de ponto conflitante e nó crítico. Né? Até porque já disseram, eu vou dizer um, só para que eu comecei a falar dele, que é não reposição da inflação no salário do aposentado. Porra, isso é um crime. É reduzir. Sabe o que isso aí vai virar? Vai virar aposentadoria de um salário mínimo. E não estou nem falando de ganho real. Falando de reposição da inflação, para quem já aposentou. Que as pessoas não perceberam ainda o tamanho, né, do imbróglio. E para as pessoas que estão trabalhando hoje, o pedágio. Cara, é um absurdo essa história do pedágio, um limite de idade. Entendeu? Eu vou falar da minha categoria, porque nós vamos ser a maior vítima disso, que vai acabar a aposentadoria especial para trabalhadores que se põem a grau de risco máximo, grau de risco 4, que é alta tensão, onde as empresas hoje matam 3 trabalhadores por ano. Todo ano morre 3 trabalhadores eletrocutados. Sem falar nas mutilações. Entendeu? E vão tirar da Constituição. Já tirou, a FHC já tirou. Lá na Lei 9032, lá de abril de... Né, já dificultou, porque hoje, para o cara aposentar, tem que entrar na Justiça. Entendeu? E mais, essa geração que vai entrar no mercado de trabalho agora. Como é que vai trabalhar? Vai aposentar no céu. Essa que é a verdade, o cara vai morrer. Né? Não tem como. Como é que o cara vai contribuir 40 anos para ter benefício integral? Não existe essa... É um absurdo. É um absurdo. E o benefício continuado? O que nós vamos fazer com as pessoas que dependem de 900 cruzeiros, que pela reforma vai passar a ganhar, sabe, 400 cruzeiros? Entendeu? E nós não somos que nem militar, né? Militar, nós não vamos reformar os militares, vamos reformar os militares, com todo o respeito que eu tenho aos companheiros lá, do ENFA, do Estado-Maior das Forças Armadas, que está aí para zelar pelo equilíbrio dos 3 poderes do Congresso, do Judiciário, do Executivo, que está uma bagunça. Né? Não quero nem entrar aqui. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no país. Nós não sabemos... Nossa, eu tenho até medo de pensar para onde vai isso aqui. Entendeu? Então, acho que até soltaram já o termo novo. Mas não é essa a discussão aqui. Entendeu? A discussão aqui é previdência. Então, eu quero, para concluir, eu não vou... Até que tem um monte de nó crítico aqui, mas eu quero, para concluir, eu quero fazer proposta de encaminhamento. Entendeu? Nós precisamos construir encaminhamento, nós aqui. Primeiro, eu acho que essa iniciativa foi fundamental, porque aqui só tem formador de opinião, aqui só tem dirigente de liderança. Né? E nós precisamos construir a mobilização, mas na rua. Nós precisamos convencer a sociedade, a população de Bauru, né, do impacto negativo que representa essa proposta de reforma. Nós temos que ir para a rua, mobilizar, nós temos que sair, se organizar, e eu quero aqui mais uma vez agradecer, né, o Sandro pela essa possibilidade, e inclusive propor à Câmara de Vereadores, não sei se é possível, porque ninguém aqui é contra a reforma, viu, Thelma? Mas não dá, eu acho que poderia sair até uma moção de repúdio da Câmara, ou do próprio prefeito, não sei se é possível construir isso, né? E até pedir ajuda do Agostinho, para que Bauru se posicione contra essa proposta do jeito que está, porque a população vai pagar caro por isso. Então nós temos, para fechar, eu penso que tem que sair daqui. Tem companheiros da OAB, pessoas extremamente técnicas, capacitadas, estão aqui ajudando, debatendo a questão do impacto da reforma sindical, agora essas questões, né, referentes ao movimento sindical, onde já se viu você desmantelar o movimento sindical inerente ao sistema capitalista. Os caras estão acabando com o sindicato, perdão. Não tem mais agora, você não pode, as empresas agora estão impedidas, né, e se fizer é ilícito, de fazer o desconto da mensalidade sindical. Entendeu? Eu não sou contra, eu acho que tem que fazer reforma sindical. Eu acho que tem que ter sustentação financeira, contratação coletiva, que é outra discussão que vai longe. Entendeu? Mas é um absurdo. Então, eu quero que, estou citando isso, para envolver os companheiros da OAB, envolver a Câmara, envolver as demais entidades, as centrais sindicais como um todo, CUT, UGT, CTB. Né? Agora é hora de nos unirmos e construir, apontar para um projeto de nação. Só que antes disso a gente tem que passar por essa dificuldade, porque o país está sendo governado por 2 setores. A indústria, acabaram com a indústria, está aí o reflexo de emprego. É o agronegócio, produto primário, o setor financeiro que ganha quanto quer,
tá certo? E nós vamos virar uma colônia, né, do grande império. Então, essa é a minha contribuição para o debate. Obrigado. Vamos nessa. Valeu. Para o uso da palavra nesse momento, o senhor Lázaro Eugênio. Lembrando que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu queria agradecer ao vereador Sandro Bussola pela iniciativa, pela oportunidade. Meu nome é Lázaro, eu sou presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Bauru, e eu preciso fazer uma menção à OAB, porque o Jesus acabou falando quase tudo que eu me dispunha a falar agora, mas a nossa presidenta, doutora Márcia Negrisoli, e é assim que ela quer ser chamada, porque ela entende que ela tem condições de superar essa história que se criou em relação a esse termo presidenta. E tenho certeza que ela tem essa capacidade, ela tem essa consciência, e ela está sofrendo com isso. Alguns advogados, inclusive, têm tentado entender que isso é política. E ela tem dito que não, até porque o posicionamento que nós estamos tentando trazer aqui é um posicionamento apartidário. Nós estamos construindo um sistema onde a sociedade possa participar dessa discussão. E é isso que nós precisamos fazer. Como disse o nosso amigo Jesus aqui, precisamos convencer a sociedade de que a reforma da Previdência, ela não é de esquerda, ela não é de direita, ela é de todos nós. E o sacrifício que estão querendo nos impor não é o mesmo sacrifício que estão querendo impor ao mercado, ao capital. Na verdade, a reforma tem tido esse viés apenas econômico, apenas financeiro. Nós precisamos construir isso com a sociedade, porque estamos vindo de uma disputa política muito difícil, muito intensa, aonde as pessoas ainda estão imaginando que precisam defender o seu voto. Eu votei no eleito e eu preciso defender as propostas dele. Depois de eleito, ele é governo, e nós precisamos defender a nós mesmos. Estaremos agora, na próxima terça-feira, em São Paulo, a Comissão de Direito Sindical da OAB, a Comissão de Assuntos Previdenciários da OAB, numa audiência pública convocada pela OAB São Paulo para debater esse tema da reforma previdenciária. E a nossa disposição é dizer assim: não dá para fazer reforma da Previdência sem fazer discussão transparente com a sociedade, da forma como está sendo apresentada, sem debater as renúncias fiscais, a sonegação, a inadimplência. Não é possível fazer um debate de reforma previdenciária. Eu acredito que esse é o sentimento que nós precisamos colocar para a sociedade. Nós não estamos defendendo A ou B, estamos defendendo todos nós. Tá? Agradeço novamente ao Sandro, à doutora Thelma, um abraço ao Rodrigo, que é o nosso representante em Brasília e tem se esforçado para fazer o melhor, e que todos tenhamos sucesso nessa nossa empreitada. Muito obrigado. Para o uso da palavra nesse momento, a senhora Cátia Souza. Tudo bem com a senhora? Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Quero também parabenizar a iniciativa Jesus Francisco Garcia, pelos sindicatos eletricitários, prontamente acolhida pelo vereador Sandro Bussola.
Eu quero fazer uma fala que a gente possa refletir junto. Quem seria a favor dessa reforma da Previdência? Aí eu elenco algumas situações. Quem vive de herança, quem é muito rico, quem, como o próprio propositor, se aposentou aí e ganha em torno de R$40 mil, né, de uma forma bastante tranquila. Então, é inadmissível que alguém seja a favor dessa reforma. Na realidade, ela é uma deforma. Haja vista que a gente não está... Eu quero falar 2 pontos importantes. A dívida das empresas privadas com a Previdência Social é de R$450 bilhões. O mês passado, via medida provisória, foi retirada da Previdência, da Seguridade, 60 bilhões de reais. Todos os dias nós acordamos de sobressalto nesse país. Nós temos um governo que não tem proposta, aliás, tem a proposta de massacrar com a população brasileira, de entregar a riqueza desse país, ao entregar o pré-sal, ao entregar os aeroportos, os portos, e é a marca registrada de quem não tem proposta para o país. E a gente se depara agora com a reforma da Previdência, que é uma verdadeira ameaça ao presente e principalmente ao futuro desse país. A Previdência, ela é um dos motes de um grande guarda-chuva que foi uma conquista da Constituição Cidadã de 1988, que é a Seguridade Social, que está composta pela saúde, pela previdência pública e pela assistência social, para garantir dignidade às pessoas trabalhadoras e trabalhadores e os hipoinsuficientes desse país. Quem não tem condições de sobreviver, quem não tem condições de ter o pão e o café na mesa todos os dias, o arroz e o feijão, não falo nem na carne, na mistura. E eu faço um recorte importante, e eu fico muito feliz com a doutora Márcia Negrisoli, já tive em vários momentos em mesas de debate com ela, quando ela fala presidenta. Sim, presidenta. Hoje a gente está num papel muito importante, representando e sucedendo uma história do Conselho Municipal de Direitos Humanos dessa cidade de muita vitória, de muita luta. O professor Clodoaldo Meneghello, da Orlene Daré, e aí a gente está lá, de repente, está lá como membro, pelo Movimento de Mulheres Existe Mulher, a gente é eleito presidenta, viu? Leve o meu abraço à doutora Márcia Negrisoli, presidenta, uma mulher negra, que luta todos os dias também para poder sobreviver. E quem são os maiores afetados por essa reforma, essa deforma da Previdência? A maioria não está aqui dentro dessa sala, nesse plenário, dessa Casa de Leis. A maioria está nas casas fazendo faxina, limpando as latrinas e os vasos sanitários da Zona Sul. A maioria está nos pontos de ônibus, sabe que horas? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. A maioria está nas favelas, que são muitas na nossa cidade, a gente não tem nem noção. Visitem, tá? Essas comunidades. Então, a violação de direitos humanos é uma constante, são denúncias diárias. E os mais afetados são aqueles, olha, de 100% das pessoas que recebem previdência nesse país, 80% ganham, no máximo, 2 salários mínimos. E o senhor lembrou muito bem, deputado, quando o senhor falou que o BPC, R$400, levanta aqui e se habilita quem passa um mês com R$400. É uma vergonha. Essa reforma não pode passar. As práticas antigas de todos os movimentos progressistas desse país precisam mudar. Precisamos de novas estratégias, de alianças, de unidade, de diálogo. E que paremos de olhar para os nossos umbigos e para as nossas necessidades pessoais e pensemos para todos e todas. E os 2 grandes grupos que são os mais afetados é a população negra desse país, que infelizmente também é aqui minoria, porque elas estão lá, operários, trabalhadores e trabalhadoras, lutando pela sobrevivência. E não sabe nada desse texto complexo, viu, deputado? Que eu estou lá lendo,
extremamente complexo, e ele é complexo, não é de graça, não é para entender mesmo. E a gente tem que desmistificar, em colocar numa linguagem clara e precisa e objetiva para a população. Os meus sobrinhos, os seus filhos, os seus netos não vão aposentar. E quem são os mais afetados e afetadas? Mais uma vez, nós mulheres. E nós mulheres negras, as mais afetadas, que têm subempregos, vivem na informalidade quando conseguem pagar o seu carnezinho lá do INSS. E para a gente poder, quem sustenta a Previdência Social? Quem trabalha. E o que a gente vê hoje em dia? Como Jesus falou, são em média 15 milhões de desempregados. Como sustentar? Então, é uma proposta muito inteligente de acabar com a Previdência. Sucateia, retira para pagar encargos de dívidas, privatizar a Previdência. Este é o mote dessa proposta, desse desgoverno que a gente vive, que, baseado em violência, discurso de ódio e constante violação de direitos humanos. Uma coisa nós vamos dizer, principalmente nós mulheres e mulheres negras, a gente está no movimento não apenas em Bauru, no Estado, no Brasil, mas na América Latina, de fazer um esforço de luta e de resistência para que nós possamos existir. Então, a hora é de dialogar, acertar as diferenças e defender esse país de um capitalismo que é extremamente selvagem, porque não é igual ao capitalismo americano, porque nem defender a soberania desse país eles defendem, entregam tudo. E o nosso chamamento é para que nós possamos realmente defender o que é nosso. Pré-sal, o que está acontecendo com o pré-sal? Daqui a pouco a água, privatizar a água, entregar o maior recurso que a gente tem. Então é isso, em nome do Conselho Municipal de Direitos Humanos, em nome do Movimento Existe Mulher também, defender. Agora é a hora. Não pode passar e nós somos totalmente contra essa deforma da Previdência. Atenção, senhores, faça uso da palavra agora é o senhor Dr. José Francisco, e na fala dele se encerra as inscrições, então, quem gostaria de falar, só se inscrever na mesa aqui ao lado. Boa tarde a todos e todas presentes, senhores vereadores, parabéns pela iniciativa. E eu me manifesto aqui em nome do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e também como advogado militante que sou. Eu não vou me alongar, até porque existem vários inscritos e outros que me antecederam aqui já colocaram vários pontos importantes. Trago aqui a posição dos servidores públicos municipais, certo? Definida em assembleia de ontem, de que são totalmente contrários à reforma da Previdência proposta pelo governo federal, certo? E por quê? Primeiro, nós não podemos chamar essa reforma de reforma da Previdência. Essa é a reforma da não aposentadoria. É o fim da Previdência Pública. Destacando alguns pontos que são totalmente absurdos, eu acho que o principal deles é a retirada de regras que já estão consagradas na Constituição e remetê-las à normatização por legislação infraconstitucional, por lei complementar, porque hoje, através de reforma constitucional, você precisa de 3/5 para aprovação, e na lei complementar, por lei complementar, seria por maioria absoluta. Isso facilita ainda mais
o vergonhoso balcão de negócios que o governo está fazendo para aprovar a reforma. Ou seja, aquilo que ele precisa de esforço para oferecer aos parlamentares para aprovar com 3/5, com a maioria absoluta, é muito mais fácil. E essas regras que vão sair da Constituição, que vão poder ser alteradas, são importantes, como idade mínima, tempo mínimo de contribuição e valor do benefício, dentre outros. É uma reforma nefasta. A questão do benefício de prestação continuada, que assiste hoje os mais vulneráveis, certo? Vai ficar aquém de um salário mínimo, que é aquilo que a Constituição garante como um mínimo de sobrevivência do trabalhador. Isso afronta o princípio da dignidade humana que está consagrado na Constituição, certo? O absurdo, ao criar a idade mínima para aposentadoria especial, certo? Que é aquela situação em que o trabalhador tem uma abreviação justamente por trabalhar exposto a condições adversas à saúde, né, a sofrer acidente de trabalho que o levam à morte. Os professores, que hoje têm abreviação também no tempo de contribuição, porque a atividade é extremamente penosa, tudo isso vai ser dificultado ou vai ser impossível atingir. A idade mínima, como está colocada, nós sabemos, foi dito aqui, os jovens hoje já estão com dificuldade de ingressarem no mercado de trabalho. Estão entrando cada vez mais tarde, né? A realidade nesse país é diferente. Como é que nós podemos exigir que um trabalhador braçal ou rural, que não tem uma continuidade na sua atividade, tem vários registros intermitentes na sua vida profissional, que com 60 anos ele vai se colocar novamente no mercado para poder atingir a condição mínima de ter um benefício social. Isso não vai acontecer. Certo? O trabalhador não vai mais se aposentar. E também o já aposentado também não vai ter garantia de reajuste do seu benefício. Então, é importante, aqui o deputado Rodrigo disse que haverá várias emendas, etc., mas a posição que a gente coloca aqui, que não dá para emendar, não dá para remendar o que é totalmente ruim. A nossa posição é de que a proposta seja rejeitada no todo. E para isso, porque tem gente que vem aqui e fala, não, reforma sim, mas não desse jeito. O que nós estamos vendo hoje, que o governo quer onerar, tributar muito mais o trabalhador, desonerar o grande empresário e manter privilégios fiscais que existem, como na questão dos bancos, certo? Esse é o mote. Então nós temos que construir, repensar e nos mobilizar para barrar a reforma e partir rumo à greve geral nesse país. Não é só contra a reforma, é contra a reforma da Previdência, é contra a reforma trabalhista, é contra a MP 87319, Rodrigo, que não pode ser aprovada no Congresso, porque é o fim da resistência dos trabalhadores, é o fim dos sindicatos. Peço aqui também a solidariedade de vocês e o apoio, porque os servidores públicos municipais de Bauru definiram ontem em assembleia que vão paralisar por tempo indeterminado as suas atividades a partir de terça-feira que vem, dia 26/3, em razão, principalmente, do desrespeito que o governo Gazeta vem
dispensando aos servidores, em todos os sentidos. A cidade está abandonada, principalmente no âmbito da saúde. Ofereceu uma proposta divisionista, dividindo a categoria, um reajuste linear de 2%, numa situação hoje que ele tem confortável em razão do limite prudencial, certo? Fazendo acordos separados com categorias e servidores, tentando acabar ou desqualificar o Sinsarm junto aos trabalhadores. Então, eu peço o apoio de vocês, os companheiros aí do movimento sindical, a nossa greve, certo? Que nós vamos, durante essa greve, denunciar as maldades, o descaso e o abandono desse governo municipal. E, por fim, é com tristeza, para não dizer lamentável, a importância de uma audiência pública como essa, a presença de poucos vereadores, certo? Esse governo nefasto que está propondo isso, foi apoiado, votado, eleito por vereadores também desta casa e seus partidos políticos. É o Bolsodória, não é isso? Os vereadores dessa casa, nesse momento, vão ter, foi dito aqui uma moção de apelo, não sei se esse é o caminho, mas precisam se posicionar. Eu sou a favor, sou contra, ou pelo contrário. Precisam se posicionar, porque senão, depois vai sair correndo para a rua aí com plaquinha para não ter pedágio aqui perto de Marília. Obrigado. Próxima a uso da palavra, o senhor Geraldo Bergamo. Boa tarde a todos. Meu nome é Geraldo Bergamo, aposentado provisoriamente, porque desaposentar parece que é uma das propostas aí para pegar todo mundo, né? Agradeço a oportunidade dada por essa Casa do Povo, aqui o povo se manifeste. Eu penso que o que está por trás, não só da reforma da Previdência, é o grande capital imperialista, que está num processo de acumulação, num regime de acumulação, numa velocidade já supersônica. Tanto é assim que nós, ano a ano, temos uma medida concreta, palpável, da concentração de riqueza. Cada ano, nós vemos no jornal. Agora, 1% da população tem 50% da riqueza. No ano seguinte, 1% da população já tinha 51% da riqueza. Agora, no ano passado, 1% da população já 53% da riqueza. A concentração de capitais é palpável, e isso faz parte do processo do capital. Não dá para matar isso daí sem matar o capital. Significa também que empresas vão sendo destruídas para concentrar capital em cada vez menos empresas. E isso está acontecendo com esse país. Este governo de cacheiros viajantes foi lá nos Estados Unidos, porque não é só o Bolsonaro que é cacheiro viajante. É todo um grupo de cacheiros viajantes a soldo das empresas norte-americanas. Assim, é dos Estados Unidos. Não, não. Não vamos confundir o povo em geral norte-americano com o que as suas empresas e seus governos fazem. Foram lá vender por preço de banana o que nos sobra ainda de empresas.
para nos transformar num país, numa republiqueta bananeira. E daí, bananeira, de banana, né? De produtos primários só. E daí vai se arrecadar quanto? Porque o Jesus falou aqui, tá, a proposta é aumentar a arrecadação, mas como que vai aumentar a arrecadação se está destruindo a economia nacional? Como que vai aumentar a arrecadação, Jesus? Tem que construir a economia e não destruir a economia para aumentar a arrecadação. Além de destruir as nossas indústrias, não é só a Previdência. Previdência, água, saúde. Água, saúde, educação. Se nós pegarmos recursos públicos mundiais, hoje, dá mais de 20 trilhões de dólares por ano. 2 PIBs da maior potência industrial, dos Estados Unidos da América do Norte. Todo esse volume de recursos é importante, nesse momento, ser abocanhado e transformado em capital, porque ele não é capital, ele é recurso público. Esse processo vem acontecendo no mundo inteiro. A privatização da saúde, da previdência, da água, da educação. É isso que está por trás dessa questão da Previdência. Ela não vai passar do jeito que está aí. Não dá, porque realmente do jeito que está aí vai ter uma contestação muito grande. Não vai passar, mas vão abocanhar um tanto. Vão abocanhar um tanto mais da educação. Como houve o congelamento já no governo do vampiro Temer. Educação, saúde, vai abocanhar mais, vai privatizar. Saúde, água e previdência. Para nós combatermos essa reforma da Previdência, nós temos que combater quem são os seus mandantes. Quem são os seus mandantes? É o grande capital internacional imperial. E aí com seus capachos locais, os seus cacheiros viajantes locais. Nada a ser cedido, nada a ser negociado, fora Bolsonaro, fora todos os golpistas. Este país não pode virar uma república bananeira. Laranjeira, agora laranja, né? Verdade, ó. Mudou o produto agrícola especial, né? Mudou, é verdade. Esses laranjeiros. Né? Falou-se muito aqui em desconstitucionalizar. Não é à toa que se fala em arrebentar com a Constituição de 88. A Constituição de 88, na sua matriz econômica, ela é keynesiana. Significa capitalista. Eu não estou falando aqui em nome do socialismo, nada. Estou falando em nome de uma Constituição que é capitalista keynesiana. E que não é só a questão de legislar a respeito da seguridade social, da educação, coisas essenciais. Ela dá ao governo instrumentos para intervir na taxa de mais-valia, em como é que é a taxa de exploração. De tal maneira que o governo tem condições, baseado na Constituição, de aumentar o valor real do salário mínimo. E os governos do PT fizeram isso. Eu não sou petista. Mas isso foi feito. Aumento real do salário mínimo. Quase dobrou, em termos de valor
real. Na verdade, mais do que dobrou, porque interviu na questão do desemprego. E diminuiu a taxa de desemprego para situação, acho que uma das menores da história desse país. E não é só desemprego. O emprego formalizado, o emprego com carteira assinada, que daí tem 13º e tudo mais, não é? O que significa rendimento. Quer dizer, em valor real, o governo interviu, porque tinha uma Constituição por trás que lhe garantia isso. Fernando Henrique Cardoso tinha a mesma Constituição? Tinha. Não fez isso, ao contrário. Collor tinha por trás a mesma Constituição? Tinha. Não fez isso, ao contrário. Quem fez isso, tenho que reconhecer, foram os governos do PT. Eu posso ter N críticas aos governos do PT, menos a de não reconhecer que representou o estágio em que a classe trabalhadora desse país se encontra, em termos de organização e movimentação. E eu não sou contra a classe. Eu posso ter críticas pessoais. Quem sou eu para, a partir dessas críticas pessoais, ser contra daí? Quem sou eu, Geraldo Berger? Para com isso, não é? Eu ouvi aqui tangencialmente crítica que a gente precisa mudar, que a gente precisa não sei o quê, a gente falando em nome, né, de algo que esteve antes desses golpistas entrarem. Não. A gente não tem que mudar, não, a não ser que a gente mude para avançar. A não ser que a gente mude para avançar, ao contrário. Nós temos é que nos pôr junto com a militância do PT que se mostre combativa, como forma de derrotar o que está aí. Estão querendo destruir os sindicatos, a CUT e o PT, porque é a classe trabalhadora desse país organizada, e é ela que pode fazer com que esses golpistas encontrem a lata do lixo da história, como foi falado aqui. Desculpe a minha empolgação, mas é isso que eu penso. Muito obrigado. Para o uso da palavra, agora, nesse momento, Sebastiana de Fátima. Boa tarde a todos. Eu vim falar em nome das mulheres, de todos os trabalhadores, dos negros, especialmente das mulheres negras, e dos professores. Eu, enquanto mulher negra, eu sou a primeira da minha família que chega a uma universidade, e não é fácil. Tem que andar quilômetros a pé, estudando, 7 quilômetros a pé por dia, para conseguir estudar. Para chegar a uma faculdade, que também pagamos faculdade particular, porque com sacrifício, deixando de comprar roupa, para conseguir prestar um concurso e trabalhar como professora, que era o sonho de meu pai. E quando a gente procura aumentar os nossos ganhos, aprender mais, estudar, fazer um mestrado, trabalhando em 3 escolas, dando 60 aulas, sonhando fazer um doutorado, para aposentar pelo menos com um salário digno, vem essa paulada na cabeça dos professores. E por que isso? A gente percebe que na campanha eleitoral já começou. Grave os professores, porque sabe que os professores têm condições de formar gerações, embora muitos se posicionaram a favor desse governo que está aí. Começa mandando destruir os professores, para abalar a saúde mental dos professores. O professor ficar com medo de expor para os seus alunos como funciona a sociedade, como funciona a economia. E, principalmente, como funciona a economia desse país, que desde o início se construiu massacrando indígenas, tomando terra de indígenas, destruindo vidas de negros, de trabalhadores pobres.
E quando o professor se nega a fazer o seu papel de ensinar para os alunos qual é a posição social dele, ele está colaborando para o que está acontecendo aí. Muitos de nossos colegas fizeram isso. E agora nós temos que correr atrás do prejuízo. O nosso aluno, ele tem que saber que ele é proletário, que está lá na escola pública, porque nós trabalhamos numa periferia, onde nós não temos nenhum apoio. Às vezes tiramos dinheiro do nosso bolso e queremos fazer uma diferença na educação. E é essa classe trabalhadora que vai ter que trabalhar por mais 10 anos. Eu, enquanto professora, mulher, há 20 anos sustento minha família sozinho, educo 2 filhos, e trabalho 60 horas para poder colocar meus filhos na faculdade, para que eles possam também ter direito a um trabalho digno. E o que eu estou vendo? O futuro deles é aí dilacerado por um grupo de pistoleiros que estão aí para tomar os nossos direitos. Direitos que foi difícil a gente conquistar, porque nesse país, somente quando a classe trabalhadora começou a ter acesso à educação, essa classe começou a perceber dos direitos que tinha, e querem tirar das nossas famílias, principalmente, o direito a uma educação de qualidade. Nós, professores, estou aqui representando, temos aqui, sou da escola Edson Basso Gasparini, tem mais 4 colegas aqui representando, muitos professores estão aqui, eu creio que a maioria são professores, porque estão percebendo o problema que está gerando para a educação. Atingindo os professores, atinge a classe trabalhadora, porque a maior parte dos nossos alunos está na periferia, estuda em escola pública, e são esses que não querem que saibam quais são os seus direitos. São esses que serão lesados. Sinceramente, há pouco tempo a minha família saiu da escravidão, poucas gerações, e eu temo a volta dessa escravidão, porque nós estamos perdendo direitos a todo momento. É na sala de aula que nós percebemos a situação que está o filho do trabalhador. São famílias desempregadas, famílias desestruturadas que nós lidamos, e nós não temos condições de trabalhar mais 10 anos. Então, eu chamo aqui aos colegas professores que vão à rua, mas também dentro das suas escolas, nas suas comunidades, faça-se esse trabalho de conscientização. A comunidade nem sabe o que está acontecendo muitas vezes, porque já estão ludibriados com todo o sistema que vem acontecendo aí. Então, é trabalho de nós, enquanto educadores, que não tenhamos medo, porque se a gente tiver medo agora, nós vamos sofrer muito mais. A sociedade vai sofrer com tudo isso. E é por isso que esse governo começou destruindo a nossa imagem. Professores de História e Geografia foram taxados de socialistas, porque nós temos a capacidade de entender como funciona a história, como funcionou a usurpação dos direitos do trabalhador por essa classe, que se atrela ao capital internacional para entregar o país. Desde o começo funciona assim. E nesse momento de extremo neoliberalismo que nós estamos vivendo, eu, infelizmente, vejo trabalhadores apoiando. Por quê? Porque não tiveram condição de entender como funciona essa economia. E aí cabe a nós, colegas professores, que a gente desempenhe essa luta em todas as escolas de Bauru, porque isso está nas 3 esferas. Governo federal, governo municipal, estadual, estão no mesmo barco. É neoliberal. E se a gente quiser algum direito, é o nosso saber que vai ajudar a vencer um pouco o povo. Nós estamos aí, dentro das escolas, a violência tomando conta das escolas não é de propósito, o governo estadual há muito tempo tem feito isso para desestruturar a escola pública, para privatizar. A ideia é só essa. A maneira que tira todos os direitos, o próximo passo é entregar ao capital privado. E nós, então, perdemos o direito de uma escola pública de qualidade, que já faz tempo que não tem no Brasil. Obrigada. Eu agradeço a presença de todos, agradecer a presença do deputado federal Rodrigo Agostinho, dos representantes dos demais deputados, a vereadora Thelma, nos acompanhar, e dizer que, após essa audiência, a Câmara, nós conversamos aqui, vamos propor a moção, mas solicitamos que todas as entidades aqui presentes nos encaminhem uma proposta de texto ao nosso gabinete, o meu e da vereadora Thelma Gobi. Nós estamos à disposição, ou que se faça em conjunto um texto
com todos aqui presentes. Então, portanto, está encerrada essa audiência às 16 horas e 3 minutos.